E aí, meu povo, tô sumindo, né? Puta, nem me fala. Acho que o último vídeo que nós fizemos foi em abril e agora nós estamos em junho. Postamos quase nada, maio inteiro e abril também foi só shorts. Mas vamos lá. Vídeo de hoje um pouco mais educacional, uma tese que eu terminei de estruturar ela e tenho muito mais clareza depois de 9 anos de produtora, né? Que eu quero ensinar para vocês hoje a ordem de prioridade de investimentos que uma produtora deve ter quando começa-se do zero, né? Essa mesma tese aqui a gente pode utilizar para produtoras ou videomakers que querem trabalhar no esporte, né, no audiovisual para esporte. A gente é especialista nisso, mas isso aqui, essa base aqui que eu quero passar hoje, vai traduzir para qualquer tipo de produtora que está iniciando a sua jornada, né, nesse mundo fantástico que é o audiovisual. Pessoal, seguinte. Vocês provavelmente já devem ter ouvido da pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide de necessidades de Maslow, que ele criou, acredito que foi em 1946 ou 48. É muito tradicional esse conceito em faculdades de comunicação, administração, marketing. Eu lembro de ter visto isso na faculdade. Eu me inspirei nessa pirâmide para trazer a mesma estrutura dela e traduzir isso numa ordem de investimentos que uma produtora deve ter. Onde que está a base e o que é o cume, né? Quais são as energias que uma produtora tem que colocar quando a gente tem que pensar numa produção audiovisual tecnicamente segura e com uma boa qualidade. O grande problema que eu vejo hoje é que tem muito videomaker que está gastando um caminhão de dinheiro em câmera e lente, e todas as discussões, a grande maioria das discussões em fóruns, não fóruns, né? Mas acho que mais YouTube. Fórum hoje em dia eu acho que pouca gente utiliza. Mas nos canais de YouTube são as câmeras que estão saindo, as lentes que estão saindo. É sempre nessa conversa, né? Uma coisa muito mais fancy, né? Você ficar falando de câmera e lente e não falar da coisa mais importante que eu acredito que é pós-produção, computador. Então, se a gente for falar aqui da pirâmide de Flowers, né, que é a pirâmide que eu coloquei esse nome, computador está na base de toda a produtora e de todo o sucesso do videomaker, na minha opinião, tá? Essa é a minha visão que eu tenho. Computador está na base porque se você não tem um computador excelente, né, que te faz você trabalhar com mais fluidez, que você consiga manejar melhor essa estrutura de pós-produção para entregar um bom vídeo, você não tem a coisa mais importante para mim, né, que é onde você faz a mágica. Ou seja, computador, para mim, é a primeira coisa que todo videomaker tem que investir. E foi o que eu fiz em 2016. No final de 2016 foi onde eu de fato comprei um computador. Não era esse aqui, era um outro, né? Era um Avel, que era muito bom para a época. E foi o meu primeiro computador, pensando já em produção, em pós-produção audiovisual. Então eu comecei a editar vídeos nele. Quando eu comecei no audiovisual, eu comecei primeiro editando vídeo para depois começar a captar. E eu logo de início já entendi que computador é uma das coisas mais importantes, mas realmente eu senti na pele o quão o computador era importante de verdade mesmo. Foi só em 2018, quando eu tinha acabado de fechar meu primeiro trabalho internacional, ia ganhar em dólar. Era uma coisa fantástica para mim na época, uma coisa muito, muito legal, ainda continua sendo no dia de hoje. E eu me lembro que eu tinha esse mesmo computador que eu tinha investido em 2016, e naquela época ele já tinha 2 anos de uso, ele já era um computador que já não estava tão rápido como estava na época, ele tinha alguns componentes de armazenamento que já não era tão interessante para a produção audiovisual. Por exemplo, ele não tinha um SSD, era um HD, então era um pouco mais lento para ligar, um pouco mais lento para processar os arquivos. Enfim, ele não era uma ferramenta tão de ponta na época. E eu me lembro que faltava 2 semanas para o evento, 1 semana e meia. Eu estava com meus equipamentos todos prontos para ir, super animado.
e esse computador simplesmente deu um pau, assim, que ele... Problema de Windows. Tela azul, cara, tipo, teve que formatar e formatava e não voltava, enfim. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas deu um problema que esse computador ficou inutilizado pro evento e era um evento que eu precisava produzir um material real time, que era captar, editar e entregar tudo no mesmo dia, em tempo real do que as coisas iam acontecendo e a gente ia despachando. Cara, eu nunca me esqueço da sensação de desespero do tipo, cara, no momento que eu mais preciso, esse computador vai me deixar na mão. E aí, graças a um bom anjo, uma amiga minha me emprestou um computador, um Mac que ela tinha, um Mac 2017, e eu levei pro evento e eu consegui fazer o meu trabalho. Desde então, eu só utilizo Apple, porque a Apple nunca me deixou na mão. É um computador, ele é caro, eu entendo, eu sei de todos os... Enfim, a gente tem Windows aqui na produtora, a gente tem PCzão, tem tudo aqui, mas Apple, em termos de laptop, para mim, eles são lo melhor que há. Não tem jeito, eles não te deixam na mão em hipótese alguma. Você vai ligar isso daqui, faça chuva, faça sol, ele vai te entregar o que precisa ser entregue. É fantástico, fantástico. E então, naquele momento, eu entendi que ter a melhor marca, a marca mais confiável e a melhor ferramenta possível de pós-produção era pilar de base da minha produtora. Porque se eu não tenho isso daqui excelente, eu não vou conseguir fazer uma pós-produção excelente. Então eu preciso ter isso daqui muito, muito bom. E outro ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo, ainda abordando da Pyramid Flowers e falando da base, que é a pós-produção, que é computador, muita gente vai falar assim, pô, Vini, mas beleza, vou comprar um computador foda, mas e a câmera? Cara, a câmera, ela tá em outras camadas da pirâmide que eu vou explicar em outros vídeos. E o meu ponto hoje em dia do computador tá na base é porque celular faz uma imagem fantástica hoje em dia, muito, muito bom mesmo. Então, você pode sim negligenciar a compra de uma câmera, postergar a compra de uma câmera um pouco mais para frente e você às vezes investir num celular melhor, que tem uma câmera melhor e trabalhar com o seu celular, mas tendo um computador muito bom, um computador excelente para manejar e fazer a pós-produção adequada desse material que vem do seu celular. Porque uma coisa que vocês precisam entender é que não é só os arquivos do celular que você vai trabalhar na pós-produção. Se você realmente vai ser um videomaker, se você realmente vai se posicionar como uma produtora, você vai mexer com um pouco de animação, você vai mexer com muito arquivo que você vai baixar da internet, de YouTube, você vai criar timelines mais complexas, onde tem muitas camadas, muitos layers. Então, com isso, vai exigir do seu computador, não tem como. Por mais que a filmagem do celular ela seja uma filmagem mais leve de trabalhar, que qualquer computador dê conta, eu entendo, mas você tem que pensar que não é só isso a sua pós-produção. Vão ter vários outros artifícios e aspectos, filtros, plugin, um monte de coisa que vai pesar na sua máquina. Então você precisa, de base, ter um bom computador. E outra, computador é a última cerca antes de chegar no cliente. Então, se a gente pensar como uma indústria... Tomando raciocínio. Então, se você pensar como uma indústria, o computador é a última coisa que vai embalar o produto, deixar ele ali maravilhoso e vai mandar para o cliente. Então, de novo, na Pyramid Flowers, computador é a base disso aqui. Eu vou até um pouco além aqui no meu raciocínio. Eu tenho uma teoria que eu consigo trazer um raciocínio do porquê muitos videomakers negligenciam a compra de um bom computador, de investir num computador excelente para sua produtora, para o seu trabalho como freelancer, né? E preferem muito mais gastar dinheiro com um negócio desse aqui, né? Do que de fato com um computador. E eu acredito que você gastar mais com isso aqui é mais um fator psicológico e mais instagramável, eu acho. Eu acho que você ter uma
puta câmera, monitor, handle, bateria, V-mount, uma puta lente, é uma coisa que causa muito mais confiança e credibilidade pro videomaker e o cliente vê com melhores olhos do que de fato você ter um computador debaixo do braço que às vezes custa 3 vezes mais que a câmera. E eu acredito que é por isso que a conversa e o objeto de desejo seja de fato sempre a câmera do que de fato o computador. Pelo fato que isso aqui é muito mais instagramável, né? O cara vai lá, pega, vai lá e faz um... Puta, acabou a bateria aqui da... Pera aí. Então eu acredito que existe um fator psicológico muito mais atrelado em ter a câmera e a lente do que de fato você ter um puta computador. Mas eu te digo, não caiam nessa. Compre o melhor computador possível e depois lá em cima da pirâmide a gente compra lente e câmera. E cada camada da pirâmide eu vou explicando aqui para vocês em outros vídeos, tá bom? Mas computador é a base da minha tese Pyramid Flowers, que eu acredito que seja a coisa prioritária que todo videomaker inicialmente tem que investir para iniciar na sua jornada no audiovisual com mais solidez e não já comprar câmera e lente. Fechou? E novamente, pessoal, para finalizar esse vídeo, não deixem o ego de vocês, o amiguinho, influenciador favorito audiovisual que fica fazendo bumerangue com a sua câmerazinha no Stories, ser o influenciador de vocês. Isso não é o melhor caminho. Comprem primeiro um computador excelente, tá? Eu, de novo, já trabalhei com vários videomakers e a maioria deles não tinham uma ferramenta de pós-produção que equiparasse ao investimento que eles possuíam em câmera e lente que eles estavam operando. Então, aqui na produtora, aqui na Martin Flowers, eu garanto que a gente tenha uma pós-produção muito sólida primeiro, antes de subir na pirâmide e investir em outros equipamentos. Beleza? Então, próximo vídeo eu falo da segunda camada após a base. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você no próximo domingo, né? Vamos voltar com a frequência de vídeos uma vez por semana. E você, videomaker, que queira fazer consultoria comigo, consultoria minha é basicamente 1h30, às vezes até 2 horas conversando comigo, ininterruptamente, onde você tira todas as suas dúvidas, onde eu trago minha experiência pessoal para você e você consegue sanar as suas dúvidas, a gente consiga pensar junto nos seus cenários que você esteja trabalhando hoje na sua jornada no audiovisual. Beleza? Se você gostou, curte. Se você acha que esse vídeo é bacana, compartilha. Beijo pra vocês. Até a próxima.